Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de História, referente ao 4º bimestre do ano letivo de 2020. Nessa nossa primeira aula, nós iremos abordar o tema o sistema colonial, sua organização política e administrativa. Bem, faremos a partir de agora algumas abordagens importantíssimas no que diz respeito aí à organização do sistema colonial no território brasileiro, instituída pela civilização de origem europeia, os portugueses mais precisamente, e que acabaram desenvolvendo no território brasileiro uma série de estratégias e ações que visavam justamente a exploração de gêneros tropicais, matérias-primas e, consequentemente, o aumento do fluxo econômico entre os países europeus, entre as metrópoles mercantilistas europeias. É importante enfatizarmos que Portugal foi uma importante metrópole mercantilista europeia na antiguidade, principalmente em meados aí dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, aonde Portugal, bem como Espanha, bem como até mesmo a Inglaterra, acabaram dinamizando intensos processos de captação de riquezas nos 4 cantos do mundo, e em específico no continente americano. Voltando a essa questão do sistema colonial especificamente instituído no território brasileiro pelos portugueses, é importante nós reiterarmos, inclusive eu trago essas observações, essa abordagem na primeira apresentação dessa aula, que, como nós sabemos, o período colonial brasileiro ele se estende desde seu descobrimento, ou seja, da chegada dos portugueses no território brasileiro, até a proclamação da República, que ocorre em 7 de setembro de 1822, em meados do século XIX. Nesse meio tempo, o Brasil passou por uma série de mudanças em sua estrutura política e administrativa que nós vamos estar enfatizando ao longo aí dessa nossa aula. Então, nosso ponto de partida é justamente o ano de 1500, que foi quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, e 1500 representa aí o fim do século XV e o início do século XVI. Então, nós estamos aí em um período de transição temporária de tempo, de período, diga-se de passagem, onde os portugueses chegam ao território brasileiro e instituem diversas estratégias que visavam a captação de riquezas existentes nesse território, bem como também iriam desenvolver práticas produtivas e exploratórias nessa região, no território brasileiro. Na segunda apresentação, eu trago a vocês uma iconografia de grande importância no que diz respeito à história do Brasil, que representa justamente a chegada dos portugueses ao território brasileiro e o contato inicial entre a civilização de origem europeia, os portugueses, e os nativos que viviam no território brasileiro, que viviam na América, lá em meados de 1500. Então, essa iconografia, na segunda apresentação, ela representa justamente esse contato entre nativos e portugueses em meados do século, fins do século XV e início do século XVI, mais precisamente o ano de 1500. Então, essa iconografia ela é muito famosa e ela faz referência a todos os aspectos que marcam aí, as características relacionadas ao contexto Brasil, sistema colonial no Brasil. Bem, gente, é importante nós frisarmos que nos 30 anos iniciais do processo ocupacional do território brasileiro, chamado de período pré-colonial, o território ele serviu somente para oferecer matéria-prima, principalmente para o Brasil naquele momento, a priori, para Portugal, com mão de obra indígena, efetivamente, de forma mais direta. Então o rei português ele decidiu colonizar a terra, evitando que outras nações tomassem posse, e também na intenção de procurar por metais preciosos após a descoberta de ouro na América Central. Então houve um despertar para a possível existência também desse metal precioso no território brasileiro, efetivamente. Assim, a primeira expedição exploradora, comandada por Martim Afonso de Souza, ela foi enviada para explorar o litoral do território colonial, quando chegou até o atual sudeste brasileiro, fundando aí a vila de São Vicente, inclusive,
como bem já ouvimos em diversas referências históricas sobre o processo ocupacional no Brasil. Enquanto isso, o rei Dom João III, ele ordenou a criação das capitanias hereditárias, né, que foi aí o primeiro sistema político-administrativo instituído no território brasileiro, com o intuito justamente de organizar o processo de extração de riquezas e a captação de matérias-primas nessa região. O Brasil ele foi dividido em 15 partes, né? Diga-se de passagem, as capitanias que foram oferecidas para nobres portugueses a fim de ocupar o território. Os proprietários também tinham o compromisso de desenvolver sua capitania, tendo que pagar 10% de sua produção para a coroa, além de uma taxa de 5% sobre a extração do pau-brasil e a pesca realizados nesse território, realizados no Brasil aí durante, né, o colonialismo, mais precisamente o período pré-colonial. É importante nós reiterarmos ainda que não demorou muito para que o sistema de capitanias ele entrasse em crise, né? Então foi um sistema que relativamente não se consolidou de forma efetiva no território brasileiro. Os principais fatores, né, que impulsionaram tal crise foi justamente a falta de investimentos pelos donos das terras e a dificuldade de comunicação com a metrópole. Vale ressaltar também que o Brasil era um lugar totalmente diferente do que o português era acostumado. O clima quente e úmido, a falta de alimentos, nenhum luxo, lembrando que eram nobres, eram pessoas que viviam de certa forma confortavelmente na Europa. E vários ataques das tribos indígenas, elas acabaram com a ilusão de que o Brasil era um lugar paradisíaco, inclusive. Somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco obtiveram algum sucesso na administração das terras. Em outra tentativa, é importante nós frisarmos também, a coroa portuguesa ela criou o governo geral em 1548. Basicamente, todo o território seria comandado por um governador, com sede em Salvador, né? E nas vilas haveria as câmaras municipais. O primeiro governador foi Tomé de Souza, o qual já tinha experiência através da Companhia das Índias Orientais. Diga-se de passagem, durante o governo geral, ocorreu o desenvolvimento da produção açucareira, né, no território brasileiro, concentrada principalmente no Nordeste brasileiro. A cana-de-açúcar ela era vendida para os holandeses, que monopolizavam o resto do processo produtivo, como a refinação e distribuição na Europa. Esse fator levou a uma invasão holandesa vitoriosa em 1630 em Pernambuco, e vale nós lembrarmos aí também que os plantations de cana-de-açúcar foi a primeira prática produtiva e exploratória instituída pelos portugueses no território brasileiro. Então, a primeira prática exploratória foi a extração do pau-brasil, né, que já existia em grande quantidade nessa região e que foi extraído fortemente pelos portugueses e comercializados na Europa. E posteriormente nós temos aí o desenvolvimento, né, dos plantations de cana-de-açúcar, que iriam aí gerar uma rentabilidade econômica significativa para os portugueses, tendo em vista que o açúcar ele era um produto de grande valor de mercado na Europa, né? Nem todas as classes consumiam açúcar na Europa, o que valorizava esse produto. Então, esse produto ele era comercializado em grandes valores na Europa, o que gerava uma rentabilidade econômica satisfatória para os europeus, portugueses, né, para ser mais claro, e que acabavam aí manipulando esse processo de plantio da cana, extração e comercialização da cana e seus derivados para a Europa. Entre os derivados nós temos aí a aguardente, ok? Temos também o melaço, que era amplamente comercializado. Inclusive a aguardente ela foi utilizada como moeda de troca de mão de obra escrava nos portos da África, ok? Esses africanos que seriam trazidos para o território brasileiro com o intuito justamente de ampliarem, né, o processo exploratório no território brasileiro. Então, durante o governo geral, ocorreu um desenvolvimento significativo da produção açucareira, e é importante nós termos aí esse entendimento, né? A organização da colônia, né, portuguesa
no Brasil, ela sofreu uma mudança drástica em 1808, com a fuga da coroa portuguesa de Portugal. A corte real ela ficou durante um tempo em Salvador e se instalou no Rio de Janeiro logo depois. Assim, todas as atividades políticas e financeiras se concentraram na cidade. Inclusive, o Brasil passou por um processo de desenvolvimento, já que, sendo uma colônia, não estava nos padrões europeus. Durante esse período foram construídos centros de cultura, bibliotecas, jardins botânicos e outras instituições, inclusive. Além disso, os comerciantes eles tiveram a oportunidade de melhor comércio devido à abertura dos portos brasileiros para as nações amigas de Portugal, que nesse caso era a Inglaterra, inclusive, que obteve o privilégio por financiar a fuga da corte portuguesa para o território brasileiro. Obviamente que essa fuga do rei português para a colônia, para a colônia portuguesa, para o Brasil especificamente, colônia portuguesa na América, causou impactos na sociedade portuguesa, passando por uma crise, iniciaram uma revolta no país, com medo de perder o trono. Dom João, inclusive, voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I no território brasileiro como regente em seu lugar, Deixou Dom Pedro I como regente da colônia. Apesar de ser o regente, Dom Pedro ele não cuidava bem da política da colônia, diga-se de passagem, deixando a administração nas mãos de conselheiros, aproveitando esses conselheiros, além de liberais e comerciantes, desejavam ainda a separação do Brasil de Portugal. Dom Pedro também ganharia com a independência, já que se tornaria o imperador do Brasil. Então aí nós temos diversos pré-requisitos que contribuiriam para esse processo de reconhecimento e de luta, para o processo aí de emancipação, ou seja, de independência do território brasileiro, que viria a se consolidar em 7 de setembro de 1822. Nessa terceira apresentação, queridos alunos, eu trago aí uma iconografia que faz referência ao processo de extração da cana-de-açúcar no território brasileiro, que foi um processo intenso, diga-se de passagem, em meados do século XVI, XVII, no território brasileiro, e que impulsionou fortemente a economia europeia, a economia colonial, diga-se de passagem. É importante lembrarmos que esses lucros obtidos a partir da exploração da cana-de-açúcar, eles não eram investidos no próprio território brasileiro, pelo contrário, eles eram investidos na metrópole mercantilista europeia e em Portugal. Isso é importante nós referenciarmos, ok? E também, nesse contexto, após controlar as revoltas em Portugal, Dom João, ele inclusive ordenou que Dom Pedro voltasse para Portugal. E Dom Pedro I, influenciado pela ideia de independência, ele ignorou a ordem em 15 de novembro de 1822, que foi proclamada inclusive a independência do Brasil, mas que marcou justamente aí, esse contexto. Então, influenciado aí por todos esses aspectos, acabou aí por haver uma consolidação dessa independência que haveria sido promulgada em 7 de setembro de 1822, e em 15 de novembro reafirma-se todo esse movimento histórico no território brasileiro, e que se consolidaria como processo de independência ou emancipação do território. É importante ressaltar que, embora o Brasil tenha se separado de sua metrópole, Portugal, não ocorreram mudanças na sociedade, já que o povo não participou efetivamente dos eventos de 7 de setembro, que marcam a independência do território brasileiro. Na verdade, haveria uma manutenção da dependência econômica, que passou a ser, inclusive, agora uma relação entre Brasil e Inglaterra de forma mais precisa, ok? Então, queridos alunos, esses foram os principais fatos e acontecimentos que marcaram o processo aí de organização colonial no território brasileiro. É importante nós frisarmos que diversos levantes e conflitos, revoltas ocorreram no território antes mesmo da independência, em 7 de setembro de 1822. Algumas revoltas elas foram
justamente as revoltas de cunho separatistas, ok? As revoltas coloniais separatistas que lutavam pelo processo de emancipação, de independência do território brasileiro e o fim dos laços coloniais com Portugal, ok? E em 1822, mais precisamente no dia 7 de setembro, haveria a consolidação da independência do território brasileiro. Espero que todos tenham compreendido os aspectos que abordamos nessa nossa primeira aula. Na nossa segunda aula da disciplina de História, nós vamos falar sobre a economia colonial e o tráfico negreiro, ok? Dando sequência aí a essas abordagens do período colonial no território brasileiro. Queridos, não esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário no nosso vídeo, para que possamos fazer as interações, correto? Cuidem-se até nosso próximo encontro. Um abraço a todos, tchau, tchau.